Agora o assunto é economia, mas seguimos falando da China porque o país definiu uma meta de crescimento de 5%. O número faz parte do plano de retomada da economia após a desaceleração causada pela pandemia de Covid-19 em 2020, 2021 e também em 2022. A China cresceu 3%. O assunto é para ela trazer detalhes para a gente. Camila Abdelmalak chegando ao vivo. Camila, boa noite. O que você destaca para a gente em relação a essas expectativas chinesas? Boa noite, Lívia. Pois é, houve uma decepção com essa meta de crescimento da China para o ano de 2023. Havia aposta no mercado financeiro de que a China poderia ser um pouco mais ousada, estabelecer uma meta de crescimento para esse ano ao redor de 6%. Na virada de 2022 para 2023, a gente viu grande parte do mercado acionário global, principalmente aqueles que têm mais exposição às empresas de commodities, como é o caso do Brasil, reagindo positivamente à notícia de reabertura da economia chinesa. É uma das principais consumidoras de commodities no mundo, então a retomada da demanda chinesa com a reabertura da economia, o cronograma que foi restabelecido para essa reabertura a partir de janeiro, acabou trazendo bastante ânimo no mercado financeiro, mas a grande definição em relação às apostas realmente do que esperar para 2023 dependiam dessa meta que, como eu disse, acabou vindo um pouco mais fraca do que o esperado, Lívia. O fato é que a economia chinesa enfrenta um grande problema relacionado principalmente ao mercado imobiliário, que vem mostrando uma fragilidade, vem passando por uma crise bem relevante ao longo dos últimos 2 anos, e os investidores aqui no Brasil e no mundo todo, que estão ali preocupados com o setor de commodities, analisam com cautela essa expectativa em relação à economia chinesa, porque o fato é que eles têm um ambiente bem desafiador de crescimento ao longo de 2023, e o fato de não ter usado tanto na meta também indica que talvez o governo chinês não deve lançar mão de tantas medidas de estímulo fiscal e estímulos relacionados ao setor de infraestrutura. Então, essa foi uma sinalização bem importante para o nosso mercado acionário hoje. A gente viu o setor de siderurgia e mineração reagindo negativamente aqui no Brasil. E o Ibovespa hoje fechou ainda assim com uma alta de 0,8%, apesar dessa notícia negativa relacionada à China, porque a agenda de indicadores estava esvaziada, também sem grandes novidades no cenário político, apenas a expectativa em relação a um pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que apontou para a possibilidade de anunciar em breve o arcabouço fiscal, falou que isso já é um consenso dentro da Fazenda, e o mercado recebeu positivamente essa notícia, Lívia. O dólar hoje fechou cotado no patamar de R$ 5,16, mas a gente sabe que ainda é muito cedo para comemorar, e que essa questão do arcabouço fiscal, o instrumento que irá substituir o teto dos gastos, deve ter bastante vai e vem ali dentro do Congresso e promete bastante volatilidade no mercado financeiro. Camila, eu quero te perguntar a respeito justamente desse anúncio que foi feito pelo governo, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desse programa O Desenrola, para tentar acelerar esse processo de renegociação de dívidas de pessoas que estão devendo no mercado aqui no Brasil. Eu até tratei desse assunto com os nossos analistas, mas quero ouvir a sua opinião de analista dessa área econômica. Se faz sentido esses argumentos do próprio governo e de muitos outros analistas de que você permitir essa renegociação de dívidas é uma forma de você devolver a essas pessoas a capacidade de compra e, com isso, fazer com que a economia volte a girar mais uma vez de uma forma mais acelerada. Ou seja, trocando em miúdos, facilitar a renegociação dessas dívidas é proporcionar um crescimento da atividade econômica. Queria sua análise em relação a isso. Lívia, é muito importante a gente colocar aqui que o Desenrola é um programa bem relevante. A gente tem uma elevação na taxa de inadimplência na economia brasileira, justamente porque a gente tem um cenário mais restritivo de crédito aqui no Brasil. A gente já tem mais de 70 milhões de brasileiros que estão em estado de inadimplência. Então, o programa ele é bem-vindo para trazer um alívio para a população brasileira, mas a gente fica preso àquele padrão do voo de galinha, né? Aquele sobreaquecimento
crescimento da economia, porque você dá um alívio imediato para a população, é necessário sim, né, essa renegociação das dívidas, principalmente para as famílias que ganham até 2 salários mínimos, isso pode ser muito relevante, mas para a gente ver um crescimento econômico estrutural aqui no Brasil, um crescimento sustentável, para a gente abandonar esse padrão de voo de galinha da atividade econômica, aquele PIB que cresce um pouquinho no ano, cai no outro, fica estável no outro ano, para a gente ter uma tendência de crescimento econômico, a gente precisa dar sustentação para o mercado de trabalho e essa medida não dá conta disso. Então tem 2 canais que uma economia pode proporcionar, viabilizar crescimento econômico, investimento em educação e investimento em infraestrutura, porque a infraestrutura cria postos de trabalho. Então a gente tem que ficar bem atento, porque por um lado tem o Desenrola, que pode trazer esse alívio para a população, por outro a gente tem sinais bem claros de arrefecimento e de piora do mercado de trabalho, então a gente tem que analisar com cautela essas questões, Lívia.